João, no capítulo de número 4, Jesus ele vai ter um encontro com esta mulher que estava no poço de Jacó. Segundo a Bíblia vai dizer que esta mulher subiu com os cântaros na mão e tinha como intuito apanhar água. E a Bíblia diz que uns versículos anteriores ao versículo de número 1, a Bíblia diz que era necessário Jesus passar pela cidade de Samaria. E por qual o intuito de Jesus passar ali? É que, como já foi pregada esta palavra, Jesus Cristo ele tinha como compromisso ir atrás desta alma a qual ele queria salvar. E nós sabemos que Jesus Cristo ele paga preço. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passa até dificuldades e provas segundo o seu ministério terreno, porque Jesus Cristo tinha como necessidade buscar almas para o reino dos céus. Então, se nós aceitamos a esse Cristo em nossas vidas como único e suficiente Salvador, eu já quero nessa noite dizer que nós devemos ter, assim como Jesus, o intuito de buscar as almas que estão perdidas para ir vir morar o céu com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele vai de encontro a esta mulher agora, a Bíblia diz que esta mulher estava a apanhar água, e o poço de Jacó era um poço fundo. Só que Jesus ele usa como de artimanha para a vida desta mulher. Ele disse: dai-me água de beber. É claro que Jesus aqui sabia que o poço era fundo e até seria dificultoso a esta mulher apanhar água para beber. Só que Jesus Cristo não queria água, ao contrário, Jesus Cristo ele estava ali para dar a ela água, mas não a água que alguém toma e torna a ter sede novamente, mas Jesus Cristo estava no intuito de dar a ela água. Daquele que bebe dessa água, ele nunca mais tornará a ter sede novamente, mas ele beberá de uma água que jorra para a vida eterna. Aleluia. E a Bíblia diz que essa mulher disse: eu não tenho como apanhar água, o poço é fundo. Não lembra de Jacó, que aqui quando ele tinha esse poço, ele bebia dessa água e também dava aos seus animais, bebeu também aos seus filhos, só que o poço é fundo e não tem como apanhar. Jesus Cristo disse: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me daria, e eu faria uma troca, ou seja, tu me daria desta água, eu te daria de uma água que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que o intuito desta água aqui, ela como de intuito e como de começo, ela vai quebrar todos os paradigmas de que aquele que quer seguir Jesus, ele tem que ter uma renúncia de vida. E eu quero começar dizendo que Jesus Cristo ele sabia qual era a iniquidade prática que estava esta mulher. Presbítero José Martim, eu quero abrir aqui o leque, segundo vai dizer a palavra de João no capítulo de número 4, a qual disse o Messias: quando Jesus Cristo pede a esta mulher da água para beber, ele não estava com o intuito apenas de beber a água, mas sim de confrontá-la da sua vida de pecado e fazer com que ela se santificasse, se consagrasse, se separasse daquela vida de pecado para ter uma vida de santidade. É claro, nós entendemos aqui que Jesus Cristo estava em Samaria, e segundo tinha a cultura e ética do samaritano, eles não adoravam ao mesmo Deus. Ao contrário, outrora os profetas, servos de Deus, que passaram por Samaria, deixaram ali a palavra da verdade, profetizaram aquilo que Deus havia mandado. Só que agora aqui, ela está vivendo um período em que a fé se esfriou, em que a fé se acabou. Os altares a Deus aqui não tinha mais em Samaria, mas agora os altares que estavam eram altares de Deus pagão, eram culturas de Deus pagão, eram etnias de Deus pagão. Jesus sabia muito bem disso, e ele sabia que desta mulher, ele não deixaria mais ela viver nesse mesmo pecado e nesta mesma prática. Ao contrário, quando Jesus Cristo chegasse com a água da vida, essa mulher seria transformada pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que esta mulher vai dizer: Senhor, tu não tens como tirar a água, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus dá uma afirmativa: qualquer que beber desta água, ele tornará a ter sede. Só que ele também vai dizer que ela tinha um direito de escolha. No verso número 14 ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna.
No verso número 15, a mulher disse: Senhor, então me dai desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Verso de número 16, disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Aí nós chegamos a uma passagem, presbítero Zé Martim, em que a Bíblia vai fazer menção de que Jesus confronta ao pecado desta mulher, porque segundo vai nos entender, a Bíblia diz que esta mulher que estava no poço de Samaria, ela tinha como de costume trocar casamento, ela tinha como de costume mudar a aliança. Eu vou encerrar aqui. Ela tinha como de costume trocar de marido, missionária Rosa, e a Bíblia diz que quando Jesus Cristo disse para ela: vá e chama o teu marido, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: tu disseste bem, porque tivesse 5 maridos e o que tens agora não é teu, e isso disseste com verdade. Só que a Bíblia diz que esta mulher, louvado seja o nome do Senhor, agora olha para Jesus e diz: Senhor, eu vejo que és um profeta, porque nós entendemos aqui que o profeta é aquele que fala por Deus, e Jesus Cristo, não somente sendo o próprio Deus encarnado, mas também filho de Deus, ele estava falando aquilo que o Pai o enviou a falar, ele estava dizendo aquilo que o Pai o concedeu a falar, ele estava ministrando aqui a palavra em que os céus abriu para que ele pudesse falar. E quando ele disse: louvado seja o nome do Senhor, que ela tivesse 5 maridos e que o tinha agora não era dela, ela olha para ele e diz: eu vejo que tu és profeta. Profeta que na Bíblia sempre foi respeitado, porque os profetas eram temidos, porque eles falavam e entregavam aquilo que Deus mandava. Isso me faz lembrar de João Batista, que a Bíblia diz que quando João Batista confronta Herodes pelo pecado adultério, ele disse: Herodes, devolve a mulher do teu irmão Filipe, que não é lícito tu possuí-la. E a Bíblia diz que Herodes, ficando envergonhado, Herodias ficando enraivada, e depois da festa, no dia do aniversário de Herodes, pede ela a cabeça de João Batista. Só que a Bíblia diz que Herodes temia em fazer qualquer coisa contra João Batista, porque sabia que era profeta. Ele temia que o povo podia alvoroçar e ele viesse a sofrer qualquer tipo de represária em tocar um profeta. Só que nesse dia qualquer, a Bíblia diz que no dia do seu aniversário, ele vai pedir uma dança para Salomé, a filha de Herodias, e a Salomé, filha de Herodias, vai dançar para Herodes, e Herodes, gostando da dança, ele vai decretar: tudo que me pedires, até metade do meu reino, eu te darei. E ela pede: dai-me de presente a cabeça de João Batista. E a Bíblia diz que Herodes, não podendo revogar a tua palavra, ele vai decretar a tirar a cabeça de João Batista, entregar a Herodias na bandeja. E ela pede a cabeça do profeta, porque sabia que o profeta confrontou o seu pecado. Mas nós sabemos aqui que os profetas não traziam temor no arraial. Os profetas traziam medo, porque quando um profeta profetizava, muitos tinham como de entendimento, era que Deus que estava falando. Hoje estamos vivendo uma geração que, infelizmente, quando alguém começa a dizer assim diz o Senhor, é para nós ficarmos com o pé na frente e outro atrás. É tanta profetada que entrega tanta profecia, que nem sabemos mais se é ou se não é de Deus. É por isso que nesta noite eu já quero profetizar para a igreja: busca o dom, e eu peço que Deus faça com que vocês tenham ânimo de buscar o dom do discernimento. E que é isso, pregador? Enxergar com clareza aquilo que é de Deus e aquilo que não é, porque muitas das vezes tem pessoas dizendo assim diz o Senhor, enquanto Deus está olhando ali em cima e está dizendo: eu não disse nada a você, eu não mandei entregar nada a ninguém, eu não mandei revelar nada para ninguém. O povo está revelando. Por quê? Porque eles sabem que o povo está atrás da profetada. Eles sabem que a multidão segue a profetada. E aqui eu vou encerrar. E esta mulher agora, ela desce de Samaria, desce do Poço de Jacó, deixando os cântaros para trás, porque não tinha mais como intuito levar a água, porque ela já havia levado a água viva que estava jorrando sobre a vida dela, uma transformação de vida. E a Bíblia diz que quando ela desce, ela vai encontrar com alguns homens e vai dizer: lá no Poço de Jacó tem alguém que viu e falou tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou passando. E a Bíblia vai dizer que nisso ela testemunhou que Jesus Cristo transforma, muda, liberta, capacita e ainda batiza o homem com o Espírito Santo para ele ir morar no céu. Se tem crente nessa noite, você pode abrir a sua boca e glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E o que me chama mais a atenção é que Samaria estava afastada de Deus, estava distante de Deus, e mesmo estando eles, missionária Rosa, afastado de Deus, distante de Deus, ouvindo esta mulher a testemunhar o que o Senhor dissera a respeito dela, a Bíblia diz que muitos dos samaritanos creram nele por
por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus Cristo, ele nunca foi conhecido por aquilo que ele entrega. Jesus Cristo, ele nunca foi conhecido por aquilo que ele revela. Jesus Cristo, ele nunca foi conhecido por aquilo que ele dá. Louvado seja Deus, como provisão a alguém, mas ele sempre foi conhecido pelo poder da palavra. João 8,32 diz: se conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz, João 17:17: santificai-vos na minha verdade, pois a minha palavra é a verdade. Lucas vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ele será semelhante ao homem que constrói tua casa sobre a rocha. Mas antes ele tem que ouvir as palavras de Jesus. O homem é santificado pela palavra, transformado pela palavra, moldado pela palavra e é salvo pela palavra. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo e devolvo a oportunidade ao presbítero. E se você puder, glorifique ao Senhor em nome de Jesus.